Espírito Santo de Deus. Vem, vem, vem. Manifesta a vida sobre as nossas vidas. Manifesta o poder verdadeiro sobre nós. Tu és digno de ser adorado e ser glorificado, Deus. Tu és digno de ser exaltado e bendito, Deus. Vem, Jesus. Cante mais forte a Ele. Nós não temeremos. Nós escolhemos confiar nas Tuas promessas. Nós escolhemos estar, Senhor Deus, conectados ao Teu Espírito Santo. A minha salvação a Ti me Se ao Teu lado estou.
Senhor, nós cremos nas Tuas promessas. Nós sabemos que o Senhor não desamparou-nos porque somos os Teus filhos e filhas. Sabemos que as Tuas promessas, ela nos coloca de pé. E pelas Tuas misericórdias foi que nós chegamos até aqui. O Senhor disse, Deus, que todo aquele que invocasse o nome de Jesus, esse seria salvo. E nós queremos, Jesus, nessa manhã, invocar o Teu nome sobre as nossas vidas, invocar o Teu nome sobre a nossa casa, invocar o Teu nome sobre a nossa família, invocar o Teu nome sobre a nossa saúde, invocar o Teu nome sobre os nossos negócios, invocar, Senhor Deus, a Tua graça, a Tua glória sobre cada um de nós. Porque nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, que o Senhor é o mesmo hoje, que o Senhor é o mesmo eternamente, e que os mesmos milagres que o Senhor operou, as mesmas boas palavras que nos colocava de pé, que colocou aquele povo de pé, é a mesma, Senhor Deus, que ecoa dentro do nosso coração. Por isso nós queremos chamar a Ti, Jesus, vem sobre este lugar. Por isso nós queremos Te convidar, Jesus, venha sobre a nossa casa. Por isso nós queremos Te convidar, venha sobre tudo aquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Vem, 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 vem. Tu és digno. Vem, chame Ele, meu irmão. Diga, vem sobre a minha vida. Vem sobre a minha saúde, vem sobre os meus filhos, vem sobre o meu marido, vem sobre a minha esposa, vem sobre o meu trabalho, vem sobre a minha cidade, vem sobre o meu estado, vem sobre o meu país, vem sobre o mundo onde o Senhor tem me confiado. Vem, Senhor, vem sobre a minha igreja, vem sobre cada um de nós, vem! Sobre nós! Olha, Senhor, nesse momento, o apóstolo Paulo, ele nos ensinou, porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei. Porque Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, após haver ceado, ele tomou também o cálice em suas mãos, e disse, esse cálice simboliza a nova aliança feita agora em meu sangue. Porque todas as vezes que você comer do pão e você tomar do cálice, vocês anunciarão a minha morte até que eu venha. Senhor, nós queremos nessa manhã participar da santa ceia do Senhor. Queremos comer do pão, queremos comer do cálice, anunciando a tua morte até que o Senhor venha. Que seja, Senhor Deus, vida para o nosso corpo físico e também alimento para o nosso corpo espiritual. E quando essa pessoa cear, ela seja renovada, restaurada pela tua graça, pela tua presença. Que o teu perdão, Jesus, recaia sobre cada um de nós. Que o teu perdão, Jesus, recaia sobre aqueles que confessam e deixam, porque o Senhor disse que esses alcançariam misericórdia do Senhor. Que a tua misericórdia venha sobre cada um de nós nessa manhã, e que o Senhor venha nos limpar, nos purificar,
pela tua graça e pela tua glória. Louvado e adorado seja o teu santo e poderoso nome, Jesus, nesse ambiente. Nós vamos servir da Santa Ceia. A ceia ela vai passar aí. A igreja quadrangular não fala, olha, você pode, você não pode tomar a Santa Ceia. Porque nós entendemos pela própria palavra de Deus. Analise, pois, o homem a si mesmo, e depois participe do corpo, e depois participe do sangue, que é o suco e o pão. Você que vai cear, você vai pegar na sua mão, quando o obreiro passar aí, só não come e não beba ainda. Nós vamos consagrar e participar todos juntos, em nome de Jesus. Aos céus o pão e o cálice. Senhor, eu como pastor, como sacerdote, instituído pelo Senhor nessa igreja, eu abençoo para a Santa Ceia do Senhor o pão e o suco de uva, representando o teu corpo e o teu sangue. E nós fazemos isso em memória do Senhor, do teu sacrifício. E nós anunciamos a tua morte, Jesus, até que o Senhor venha. Eu abençoo esses dois elementos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você pode comer do pão, logo em seguida você pode tomar do cálice, não tenha pressa. Eu só peço que depois que você comer e beber, você não se ajoelhe pelo tempo que nós temos. Por esses dias nós vamos ter que orar em pé mesmo. Mas nós vamos cantar mais um pouquinho ao Senhor. Vem Jesus, vem Jesus sobre nós. Tu és santo, traga fortalecimento agora sobre nós como tua igreja. Traga fortalecimento agora sobre as nossas vidas. Traga vida agora sobre as nossas vidas. Se você já ora em outras línguas, você pode orar em outras línguas. Ore declarando e pedindo fortalecimento de Deus sobre você. Fortalece-nos, Jesus. Renova-nos, Jesus. Que o ambiente da tua glória recaia sobre nós nessa manhã.
psicológica. Eu declaro bênção sobre a tua casa. Eu declaro o poder de Deus sobre a tua vida. Vem! Abençoe a tua casa aí. Você pode, repita comigo, diga: Senhor Jesus, que nunca venha me faltar da tua alegria sobre o meu coração e da fé no Senhor sobre o meu espírito, porque eu preciso caminhar em quem tu és, porque o Senhor é o fôlego de vida que me coloca de pé todas as manhãs, em nome de Jesus. Se você pode, meu irmão, aplauda bem forte ao Senhor aí. Louvado e exaltado seja o teu santo e poderoso nome. Bendito e louvado seja o Senhor. Diga graças a Deus. Amém. Pode tomar o seu lugar aí em nome de Jesus. Louvado seja o nome santo do Cordeiro de Deus. Esse mês nós tínhamos instituído o propósito de tomar da Santa Ceia todos os domingos, né? Fizemos até metade, porque agora nós vamos ter que ficar com a igreja durante 15 dias fechadas, né? Mas se você quiser continuar tomando na sua casa aos domingos, tá? A ceia, meu irmão, não é só instituído pelo pastor. Se é você que tem que, se é o pastor que tem que abençoar, não. Você pode na sua casa comprar um pão, um suco de uva, entrar ali, né, num espaço onde que você vai determinar e abençoar: Senhor, eu estou participando da Santa Ceia, este aqui é o pão, este aqui é o suco de uva que representa o teu sangue. Se você quiser ler, né, a passagem aqui, o pastor já fala de cabeça porque a gente está acostumado a fazer, mas está lá em 1 Coríntios no capítulo 11, leia lá na sua casa, né, que eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei. Seria bom que todos nós participássemos da Santa Ceia todos os dias, porque quando nós participamos da Santa Ceia, nós nos arrependemos, nós confessamos nossos pecados, nós somos perdoados por Cristo Jesus. E isso, né, muitas vezes nós só fazemos isso, de pedir perdão e confessar os nossos pecados na Santa Ceia, mas isso deveria ser uma prática diária para as nossas vidas, porque todo dia nós pecamos, porém também todos os dias as misericórdias de Deus se renovam sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Então, se você quiser tomar na sua casa, tome lá, em nome de Jesus. Abra a palavra de Deus em Jó, no capítulo 4. Jó, capítulo 4.
Jó capítulo 4 diz o seguinte, a partir do versículo 1. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: se intentar alguém falar-te, enfadar-te-ás, quem todavia poderá conter as palavras? Eis que tens ensinado a muitos, e tens fortalecido as mãos fracas, e as tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes você tem fortificado. Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas. Porventura não é o teu temor de Deus aquilo em que confias, e a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Vamos até aqui. Pai, fala conosco nessa manhã. Dá-nos o teu direcionamento, fala ao nosso coração. Fala, Senhor Deus, tratando. O Senhor disse, Senhor Deus, que nós somos uma videira, ligada na videira, melhor dizendo, e nós somos os ramos. E o Senhor disse que os ramos que não frutificam o Senhor cortaria, para que nascesse ramos novos que frutificaria. Deus, se a nossa vida tem parado de frutificar por qualquer que seja o motivo, que o Senhor venha nessa manhã, através da Tua palavra, que o Senhor nos pode, porque nós queremos dar frutos e esses frutos permanecer. Por isso trata, cura, liberta, restaura, dá-me sabedoria no ensinamento da Tua palavra nessa manhã, a fim, Senhor Deus, de que cada homem, cada mulher saia daqui de uma forma diferente de como entrou. Saia aqui, Senhor Deus, revestido de fé, de unção, de esperança e de poder, porque nós cremos em Ti, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Diga graças a Deus. Aqui nós vemos Elifaz, que é o amigo de Jó, confrontando Jó a respeito daquilo que Jó vinha falado. Se nós lêssemos no capítulo anterior, a partir do capítulo 3, do versículo 1, o capítulo inteiro, do 1 até o 26, nós vamos ver Jó, que era um homem que se dizia que andava com Deus, ele amaldiçoando e praguejando o dia que ele nasceu, ele praguejando a parteira, que tirou ele da sua mãe, ele praguejando o seio que lhe deu de amamentar. Ele fala, poderia ter faltado leite para que eu morresse de fome, a parteira poderia não ter conseguido me tirar, deveria ter faltado luz naquele dia, deveria ter sido um dia de trevas. Ele começa então a reclamar da sua vida, a reclamar de tudo aquilo que ele tinha, reclamar de tudo aquilo que ele estava passando. Se nós lermos um pouquinho antes ainda, nós vamos ver que a vida de Jó, meu irmão, era uma vida em paz. Ele tinha filhos, tinha uma fazenda, tinha animais, ele tinha condição financeira. Mas quando chegou então o momento de dificuldade, foi quando ele começou a praguejar, foi quando ele começou a xingar, foi quando ele começou a reclamar da vida. E aí chega onde nós lemos aqui no capítulo 4, onde o seu amigo Elifaz, ele confronta ele, no versículo 1 ele fala assim: Elifaz o temanita o disse: se intentar alguém falar-te, você vai ficar cheio, você vai se enfadar. Quem todavia poderá conter as palavras? Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes tens fortificado. Mas agora, em chegada a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas. Sabe o que o amigo dele falou para ele? Ei Jó, até agora você tem falado de Deus para outras pessoas. Jó, até agora você tem pregado, através de mensagens bíblicas que você posta, que você envia para as pessoas. Você tem falado sobre confiança, sobre perseverança. Mas agora que chegou o teu momento de dificuldade, Jó, você quer abandonar tudo? Você quer viver como se Deus não tivesse te guardado, como se Deus não tivesse te sustentado, como se Deus tivesse agora deixado de lado o projeto que Ele sempre disse para você que tinha sobre a tua vida, e você sempre acreditou nisso, Jó? Jó, ele estava movido pelo ambiente em que ele estava inserido. Quando tudo estava bem, ele estava bem, mas quando as coisas começaram a ficar ruim, ele desacreditou do seu Deus. Meu irmão, nós não podemos ser dessa forma. Muitas vezes nós temos reagido à nossa vida de acordo com o ambiente que nós estamos, ou de acordo com a situação que nós passamos. Nós vemos agora, o país e o mundo, passando por situação de adversidade, notícias ruins, coisas ruins, e a gente já começa a gerar um ambiente sobre a nossa vida que de repente talvez nem existe ainda. Veja que muitas vezes você começa a ouvir tanta coisa, tanta tranqueira, tanta coisa ruim, e de repente você fala: ai pastor, eu estou em crise, e de repente nada na tua vida mudou.
De repente a tua vida continua sendo abençoada, você continua trabalhando, continua não faltando nada na sua despensa, você está isento, né, da doença, ou talvez pegou e o Senhor te deu o livramento da morte. Só que muitas vezes nós criamos e geramos na nossa cabeça que na primeira dificuldade nós já vemos logo a desgraça e não o livramento de Deus. Quem pode dar um glória a Deus? Por isso que Jó agora estava sendo confrontado. Ele falou assim: Jó, você sempre falou para os outros, você sempre falou: olha Renan, não desanima, olha Maiara, permanece firme, olha irmã Lourdes, fica na paz, viu, Deus vai te sustentar. Mas agora que chegou a tua vez, você acha que você vai morrer? Você acha que Deus se esqueceu de você? Meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta: quantas vezes o Senhor já te livrou da morte? Quantas vezes você já esteve à beira do abismo e o Senhor te restaurou? Quantas vezes você já olhou para a tua vida espiritual e você falou assim: não, é melhor eu abandonar esse negócio, não adianta eu servir a Deus? Quantas vezes você já olhou para o teu casamento e você olhou: não, eu vou largar desse homem, eu vou largar dessa mulher? Quantas vezes você já olhou para os teus filhos e viu: não, eu precisaria de filhos diferentes, porque eu não mereço isso? E o Senhor te sustentou, o Senhor te deu livramento, o Senhor te deu força, o Senhor te restaurou, o Senhor te renovou. Quantas vezes você já deu o teu testemunho da tua vida para outras pessoas? E por que agora seria diferente? O ambiente de pânico pode estar no mundo, mas não pode estar sobre os filhos e filhas de Deus. O ambiente de pânico pode estar lá fora, mas nós que confiamos no Senhor, nós temos que declarar aquilo que Jó também declarou: eu sei, eu continuo entendendo que meu Redentor vive, e em breve virá e me resgatará em nome de Jesus. Está entendendo? Muitas vezes nós nos distanciamos mais de Deus em vez de nos achegarmos mais a Ele. Na hora da palavra, né, eu estava declarando enquanto a gente cantava: vem Jesus. A Bíblia fala assim que todo aquele que invocar o nome de Cristo, todos aqueles que invocar o nome do Senhor, o nome de Deus, esse será salvo. Então o que você precisa fazer? Invocar o nome de quem? Do Senhor, de Jesus, o nome de Deus, invocar a presença do Espírito Santo sobre a tua vida. Meu irmão, não é tempo da tua boca se fechar, mas é tempo dela se abrir. Mas não se abrir do jeito que abriu a boca de Jó, né, no capítulo 3, onde ele só reclamou da vida. Mas é tempo de abrir, né, em direção aos céus, falando: Senhor, eu sou o teu filho, sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Então eu trago para a minha vida tudo aquilo que me pertence em nome de Jesus. Não faltará saúde sobre a minha casa, não faltará saúde financeira sobre a minha vida, não faltará saúde espiritual. Eu abençoo meu marido, eu abençoo minha esposa, eu abençoo os meus filhos, eu abençoo a igreja, eu abençoo a minha cidade. Seja boca de Deus nesse tempo em nome de Jesus. Está entendendo? Meu irmão, porque muitas vezes nós não entendemos o nosso papel dentro da casa de Deus. Porque você lembra quando você não conhecia Cristo? Quando você não conhecia Cristo, você vivia de acordo com as coisas naturais. Normal. Então você vive, né? Você crê, né, que vai ser a vacina que vai salvar a tua vida, porque você não tem outra esperança a não ser da vacina. Aí você crê que você vai ter que tomar ivermectina, vitamina D, coisa e tal, porque é aquilo que vai salvar a sua vida. Não é errado. Não é errado você tomar vacina, não é errado você tomar ivermectina. Faça tudo o que você tem que fazer, que a sociedade tem falado, né, que os médicos têm dito. Só que a tua esperança, quando você não conhecia Cristo, estava só naquilo. Então você ficava só baseado naquilo. Mas a partir do momento que nós conhecemos a Cristo Jesus, você precisa entender que agora o teu pensamento tem que ser um pensamento diferente. Você pode continuar acreditando, como eu disse, nos remédios, nas vacinas, coisa e tal. Não é pecado de jeito, maneira nenhum. Porém, é necessário agora que a tua fé não esteja nas coisas naturais em primeiro lugar, mas confia em Deus em primeiro lugar. Deus em cima de todas as coisas. E depois, né, o próximo você vai desejar como a ti mesmo. Ou seja, agora a minha confiança está em primeiro lugar em Deus. E ainda que não tenha chego a vacina para mim, eu vou continuar dormindo, eu vou continuar abençoado, eu vou continuar crendo, porque as promessas de Deus, elas se renovam sobre a minha vida, dia após dia, em nome de Jesus. Está entendendo? Porque, meu irmão, muitas vezes eu tenho visto a igreja, eu tenho visto os crentes. Quando eu falo igreja, eu não estou falando só dessa, eu tenho visto de forma geral, que as pessoas têm estado aqui, mas elas têm sofrido como se elas não tivessem Deus. Ou você acredita agora que os livramentos de Deus estão sobre você e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam conforme os seus projetos que Deus tem para a sua vida? Ou, meu irmão, você vai acabar morrendo estando dentro da igreja. É isso que nós precisamos compreender. É isso que muitas vezes nós precisamos ser chacoalhados, como Jó foi chacoalhado pelo seu amigo, o Elifaz, para que ele despertasse. Jó,
caia na real, meu querido. Você sempre pregou de Deus, você sempre acreditou, e agora que talvez você está numa situação, né, um pouco mais debilitada, você deixou de acreditar? Então é tempo, meu irmão, de nós mais do que nunca estarmos firmados na presença de Deus. É tempo mais do que nunca nós não desviarmos o nosso coração da palavra. É tempo mais do que nunca de nós andarmos salvos na presença de Deus, de nós fazermos orações, de nós declarar o poder de Deus. A Bíblia fala assim que as nossas armas, ou seja, aquilo que nós temos para nos defender, para os homens pode parecer loucura, mas elas são poderosas em Deus para desfazer e destruir todo sofisma. Sofisma, meu irmão, são coisas que vêm contra a nossa mente, contra o nosso coração. Sabe o que é isso? As coisas que nós temos ouvido, isso vem contra a nossa mente, contra o nosso coração. Já percebeu, né? Algumas pessoas não vieram na igreja nesse final de semana. Algumas não, bastante até. Não vieram. Então eu entendo, né, que talvez por causa da pandemia, coisa e tal, não sei o que tem, né? Eu já penso diferente, eu já penso já que é o último dia que nós vamos poder estar presencialmente, eu tenho que agarrar essa oportunidade, né, e participar presencialmente, já que vai ser obrigado a ficar 15 dias, mas esse é o meu pensamento. Aí as pessoas pensam, né, é melhor eu ficar em casa, é melhor eu não ir, é melhor eu dar um tempo, não sei o que tem. Eu entendo e respeito. Só que nós precisamos compreender, irmãos, que os nossos dias são contados por Deus. Se nós tivermos que estar vivos, nós vamos estar vivos aqui ou lá no meio de qualquer lugar onde tem pandemia, porque a nossa fé não está nas coisas visíveis, mas a nossa fé está nas coisas invisíveis que vêm da parte de Deus. E quando nós usamos as nossas armas em Deus, nós conseguimos destruir essas mentiras que vêm sobre os nossos ouvidos. Qual a diferença de agora? E de 15 dias atrás que nós estávamos fazendo culto de 2 horas? Não tem diferença. Sabe onde que está a diferença? Naquilo que nós ouvimos, naquilo que gera dentro do nosso coração um pânico. Está entendendo? A doença existe, meu irmão, desde o ano passado. A doença existe talvez até antes. Né? A gente começou com essa pandemia em março, mais ou menos. Mas talvez existiria, talvez até em 2019... Talvez até na vigília que nós passamos, da virada de ano, talvez já existia o vírus. Mas só que quando nós confiamos em primeiro lugar em Deus, e nós não sabíamos das notícias que vinham, nós continuamos com a nossa vida normal. Então o que eu estou dizendo para você é o seguinte: você como cristão, você não pode negligenciar. A doença existe? Existe, sem dúvida nenhuma. Você tem que se proteger mais. O que maior tem que ser em você tem que ser a confiança em Deus, para que você não surte e não pire, do que o medo de ser atingido por essa epidemia. É isso que nós como igreja temos que estar amparados agora em nome de Jesus. Está entendendo? Claro que existe a doença, meu irmão, ninguém é besta. Agora, nós como cristãos, nós temos uma arma diferente do que o mundo. Às vezes é normal a gente ver o mundo se desesperar. Às vezes é normal a gente ver, né, as pessoas, né, os enfermeiros até roubando vacina. Não é que é normal, mas a gente até entende, porque eles não têm Deus. Então eles falam assim: eu preciso levar para alguém da minha família. Então a gente até entende quando a gente pensa com a mente deles. Agora nós que somos cristãos, guardados pelo sangue de Jesus, nós temos que manter o nosso coração em paz. E por isso que muitas vezes a palavra vem dar uma chacoalhada na gente, para que a gente caia na real e aprenda a confiar em Deus em primeiro lugar, em nome de Jesus. Foi isso que ele faz, estava dizendo aqui para ele. Olha o que mais continua dizendo, né? No versículo 6: porventura não é o teu temor de Deus aquilo em que confias, e a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Olha só, assim, não é o temor. Quando fala temor, não está falando de medo, está falando de respeito. Não é o teu respeito por Deus que te traz confiança? O que te traz confiança, meu irmão? Não é você crer em Deus? A Bíblia fala assim: creia em Deus e você estará seguro. Creia no teu pastor, você vai prosperar. O que é prosperar? Crescer em algo. Prosperidade não quer dizer só dinheiro. Prosperidade é você ir bem em alguma coisa. Então, quando você crê naquilo que o pastor te ensina, você vai crescer em alguma coisa. Quando você crê na palavra de cura, você vai crescer em cura, você vai prosperar na cura. Quando você crê na palavra de dinheiro, você vai crescer nessa parte de dinheiro. Quando você crê na restauração da tua família, você vai prosperar na restauração da tua família. Ou seja, creia no teu pastor e você vai prosperar naquilo que você tem aprendido da palavra. Mas quando nós cremos em Deus, nós estamos seguros. Sabe o que é estar seguro, meu irmão? É você dormir com as janelas abertas e saber que nada vai te acontecer.
É você dormir com o teu portão aberto e saber que nada vai te acontecer, porque é o Senhor quem te protege, é o Senhor quem te guarda. O que ele faz, estava dizendo aqui para Jó, Jó, não é a tua confiança em Deus, o teu temor em Deus que tem te mantido de pé? Agora eu te pergunto, quem que você acha que vai te sustentar neste tempo? Senão as mãos do Senhor. Ai, pastor, mas é o presidente. Ai, pastor, mas é o governador. Ai, pastor, mas é o prefeito. Ai, pastor, mas é o vereador. Meu irmão, essas pessoas foram instituídas, ou pelo menos originalmente foram instituídas, para uma organização do Estado, do Brasil, do Estado e da cidade. Porém, se eles vão fazer ou não o papel, é problema deles. Mas nós temos que entender que a nossa confiança, em primeiro lugar, tem que vir de Deus. É por isso que nós estamos na presença de Deus. Jó, enquanto não passava dificuldade, estava tudo bem para ele, estava sorrindo, estava alegre. Agora, quando ele passou dificuldade, parece que ele esqueceu do Deus que ele servia. Em Marcos, no capítulo 4, a Bíblia fala da passagem do semeador, Aquela que todo mundo nós conhecemos, um agricultor saiu para semear, algumas sementes caíram na beira do caminho, outras caíram no meio de espinhos, outras caíram no meio de pedras, outras caíram na boa terra. Daí Jesus explica sobre cada semente e o que aconteceu com cada semente. E daí no final dessa passagem Jesus fala assim: e por causa da semente vieram as tribulações. O que ele está querendo dizer? Que as tribulações que a gente vê no mundo, ela vem após a semente ter plantado dentro do teu coração. Ou seja, aquilo que você aprendeu no decorrer dos anos da tua vida pela palavra de Deus, sobre ter fé, sobre continuar, sobre permanecer, sobre acreditar. Agora, quando vem a tribulação, por causa da semente, você vai permanecer firme na presença de Deus. É isso que você precisa despertar, meu irmão. Deus não te deixou numa enrascada. Deus não te colocou num lugar onde Ele não pode te guardar. Pelo contrário, mas agora é por causa da semente que foi lançada que pode vir as tribulações e você vai passar glorificando ao Senhor, permanecendo firme na presença de Deus. 1000 vão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você, em nome de Jesus, não será atingido. E por que isso? Por causa da semente, por causa da palavra que te sustenta. Agora, meu irmão, e quantos, por causa, tendo a palavra, não vive e não crê? É momento de você crer. Não é momento de você se encharcar mais da palavra, mas é momento de você viver daquilo que você já tem e ir dando manutenção para que nunca venha faltar a bênção de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. É isso que ele está ensinando, que ele faz, está dizendo. Versículo 7. Lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E foram destruídos? E onde foram os retos destruídos? O que ele está dizendo? Não é aquilo que você planta que você colhe. Se você tem plantado coisa boa, por que você está com medo? Se você tem buscado ao Senhor, por que você está com medo? Não é o mal que vai colher o mal, O bem vai colher o bem. Lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? Ou onde foram os retos destruídos? Versículo 8. Segundo eu tenho visto, os que lavram, ou seja, os que trabalham a iniquidade, esses que semeiam mal, isso mesmo eles colhem. Ou seja, Jó, se você tem feito bem, fica em paz, aquieta o teu coração, porque essa leve e momentânea tribulação vai gerar sobre a tua vida um grande peso da glória de Deus. Sabe o que é leve e momentânea tribulação? Leve, meu irmão, aquilo que nós suportamos. E sabe o que é momentâneo? Que tem tempo. Já viu que tudo tem validade. Você vai comprar uma bolacha, tem validade. Nós temos validade. Nós não vamos viver eternamente aqui na terra, no céu sim. Mas aqui nós temos validade. Tem gente que morre com 10 anos, com 15, 20, com 50, com 70, com 100, tudo tem validade. Então nós precisamos compreender que a validade que nós temos aqui é determinada por Deus. Quando você compra um alimento, é determinado pelo fabricante. Quem fabricou nós? Não foi o Senhor? Então a nossa validade está em Deus e a nossa confiança tem que estar nele também, em nome de Jesus. Você não vai vencer, meu irmão, antes do tempo. Aqueles que têm plantado coisas ruins colherão coisas ruins, mas se você tem plantado coisa boa, se prepare, porque coisas boas você colherá também. Olha o que diz no 9: com o hálito de Deus eles perecem. Ou seja, só de Deus chegar perto e respirar perto daqueles que não querem saber de nada com nada, essas pessoas já perecem. Cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leãozinhos se quebram. Perece o leão porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Até aqui.
Sabe o que ele fala aqui do versículo 10 e 11? Quando ele fala, cessa o bramido do leão. Ele está falando assim, que por causa da presença de Deus, o leão é obrigado a voltar para casa com fome, porque ele não achará presa no meio do povo de Deus. Lembra o que diz lá em 1 João, lá na epístola, lá no finalzinho, lá na 1 João, fala assim, que o leão, o nosso o quê? Leão, o nosso leão, o nosso inimigo. O leão, o nosso anda ao nosso derredor. Não, eu que falei errado, né? Você está gravando, menino? Que o diabo, né, o nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor, bramando como buscando a quem possa tragar. Então o que está dizendo? O diabo, meu irmão, ele anda tentando acabar com a tua vida, todo dia. Hoje ele está tentando, amanhã ele vai tentar, tentou ontem, vai tentar daqui 10 anos, daqui 20 anos. Então o diabo tenta destruir com a tua vida, tenta destruir com a minha vida, essa é a função dele. Então o diabo ele tenta destruir, né, o povo de Deus. Mas o que está dizendo? Que quando é o Senhor quem guarda a vida das pessoas, o leão é obrigado a voltar para casa com fome, porque automaticamente é o Senhor quem protege e quem dá livramento. Então a nossa vacina, em primeiro lugar, ela vem através do sangue de Cristo que já foi derramado por nós. Por isso que nós precisamos crer, estar debaixo da graça e da glória de Deus. Quem pode dar uma glória a Deus? Estão entendendo? É isso que ele está dizendo. Cessa o bramido do leão através de Deus, e a voz do leão feroz. Os dentes dos leãozinhos se quebram. Perece o leão porque já não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Versículo 12. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Preste atenção agora. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o profundo sono cai sobre os homens, sobrevieram-me o espanto e o tremor. Sabe o que está dizendo aqui? Vamos ler de novo para você prestar atenção. Olha como que o ataque do diabo é contra a nossa vida. Entre pensamentos de visões noturnas, ou seja, ele estava pensando em algo. Quando cai o profundo sono sobre os homens, sobrevieram-me espanto e tremor. Sabe o que está dizendo aqui? Jó, só de ficar pensando nas coisas que estava rodando, né, na sociedade, como a gente vê nos dias de hoje da mídia, coisa e tal, só de pensar no que poderia acontecer com ele, o coração dele já tinha se enchido de tremor. Meu irmão, tem coisa que nós geramos sobre a nossa vida que nem existe, mas nós já estamos sofrendo. Às vezes vem a notícia, olha, mas pode faltar alimento. A gente já fala, ai meu Deus, eu vou morrer de fome. Meu filho é pequeno, né, ele vai passar fome, pode deixar. Meu filho é pequeno, ele vai passar fome. O que eu vou fazer da minha vida? Vai faltar, né, dinheiro para o combustível. Olha o valor que está o combustível, pastor. Não vai dar mais para mim vir para a igreja. Não vai dar mais para mim trabalhar. Nós estamos sofrendo com coisa que nós nem vivemos ainda, que nós nem chegamos, e nós já estamos vivendo. O que a Bíblia fala? Já basta cada dia o seu mal. Cada dia tem o seu mal. Porém, as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Se cada dia tem o seu mal, as misericórdias também se renovam dia após dia. Jó, ele estava sofrendo com pensamentos de um sono profundo. Aquilo ali já atemorizava ele, né? E no versículo 14, sobreveio-me espanto e temor, e todos os meus ossos estremeceram. Jó já estava tremendo só de pensar naquilo que poderia acontecer com ele, mas na verdade não tinha acontecido com ele ainda. Então, meu irmão, se você tem que guardar alguma coisa nesse tempo, guarde o teu coração. Já percebeu que onde você vai agora o papo é esse? Você vai no lugar, as coisas estão mal. Foi fechar. Nós fomos pescar, e os obreiros nós fomos pescar, né? Sexta-feira. Não tinha nada para fazer, nós vamos pescar. Um catou folga, o outro estava de férias. Né? Eu abandonei tudo, né? Falei assim, vamos pescar, porque senão nós vamos morrer aqui. Chegou lá, nós estamos pescando, tudo indo bem. O cara falou, vocês são da onde? De Rio Preto. Lá fechou tudo. Eu falei assim, tá amarrado que vai falar dessa desgraça aqui também. Eu não aguento. Né? Nós catamos o carro e vazamos de lá o mais rápido possível. Porque o assunto agora que se fala é só de desgraça, é só de coisa ruim. Meu irmão, nós precisamos ser alimentados de Deus. Você precisa aprender a crer. Você precisa ser, né,
Deus, meu irmão, ele anda na contramão do mundo. O que é andar na contramão? Num lugar onde está todo mundo vindo de lá para cá, Deus ele vai andar na contramão. E para andar na contramão, ele vai ter que trombar. Então você precisa agora, ser uma pessoa que vai acalmar os ânimos. Você precisa ser uma pessoa que vai falar, não, irmãos, mas está na hora de agora da gente ter paz, da gente ter calma. Não adianta sofrer antes do tempo. Você precisa agora ser um termômetro para com as pessoas que estão ao teu redor, para com as famílias que precisam agora de uma palavra que sai da boca de Deus. Está entendendo? E a boca de Deus, meu irmão, é você. Repita comigo, eu sou a boca de Deus. Sabe o que a Bíblia fala? Que a criação espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Se você é filho de Deus, aqueles que são criação, aqueles que são criatura, esperam por você, para que você manifeste Jesus agora através do ensinamento que você tem através da palavra dele. A criação espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Então é isso que nós precisamos. Não, olha, não se preocupe não. Você está vivendo coisas que não é para você viver ainda. E se passarmos ainda por essa situação, mesmo assim, junto com a luta, veio também o livramento de Deus em nome de Jesus. Então aquieta o teu coração, meu irmão. A Bíblia fala assim que você não pode tornar um fio de cabelo branco preto. Você não consegue, você pode pintar, você pode maquiar. Mas voltar ele a ser preto, você não consegue. Sabe o que está dizendo? Se você não consegue resolver um fio de cabelo, por que você está preocupado com aquilo que ainda vai acontecer? Viva o teu dia confiando em Deus e você vai ter paz no teu coração em nome de Jesus. Olha o que mais continua dizendo, versículo 15. Então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar dos cabelos do meu corpo. Olha só, tudo Jó. Depois que ele viu, aquela visão que ele começou a pensar as coisas, então um Espírito se passou por diante de mim, fez-me arrepiar dos cabelos do meu corpo e parou ele, mas não lhe discerni a aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz. Seria porventura o mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Veja que logo que ele estava no estado de medo, de dúvida, de euforia, ele viu um vulto passando sobre ele, um espírito. E veja que quando a pessoa ela está com medo, ela está amedrontada, ela não consegue discernir o que é Deus e o que é o diabo. Jó ficou em dúvida. Será que esse espírito, o que é? Será que é Deus? Será que é o diabo? Ele não sabe discernir. Por isso, meu irmão, que diante das situações adversas, você precisa em primeiro lugar ter paz no teu coração, para você discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, o caminho certo e o caminho errado. Por isso que muitas vezes nós tomamos decisões e lá na frente nós quebramos a cara, porque nós não sabemos esperar em Deus, termos paz no nosso coração para discernir se é uma porta de Deus ou se é uma porta do diabo que está aberta diante de nós. E veja que o ataque vem sempre quando nós estamos abalados. Quando você está firmado em Deus, meu irmão, pode ver que muitas vezes nem tem ataque do diabo quando você está firmado. Mas deixa de repente você brigar com teu marido, brigar com a tua esposa, ou chegar a uma notícia ruim, parece que todas as coisas ruins começam a acontecer ao mesmo tempo. Sabe por quê? Porque o diabo ele é estrategista. Ele espera o momento certo para atacar, porque se ele te acertar no momento certo, ele arranca tudo que você tem, porque você não consegue identificar, o que está acontecendo sobre a tua vida. Então aprenda a identificar. Por causa desse medo, Jó estava perdido. Será que é Deus? Será que é o diabo? Eu vi um vulto, mas será que é Deus, diante de um mero mortal, diante de um mero barro? Ele estava perdido, ele não sabia o que era Deus e o que era o diabo. Mas nós que andamos com o Espírito Santo de Deus, nós temos o discernimento de Espírito. Então você que anda com o Espírito Santo de Deus, eu declaro sobre a tua vida, você não será enganado, você não será perturbado, mas você saberá quando é Deus e quando é o diabo. E quando for Deus você vai tomar posse, mas quando for Satanás você vai repreender em nome de Jesus, e haverá paz sobre a tua casa e sobre a tua família. Eu declaro em nome de Jesus. Não faltará para nós sabedoria nesse tempo, não faltará para nós discernimento nesse tempo. Versículo 18: eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições. Olha o que ele está dizendo, então não pode ser Deus, porque Deus não confia nos homens, não permite que os homens vejam ele face a face. E os seus anjos são imperfeitos para estar diante dele. Quanto mais aqueles que habitam em casa de barro, cujo fundamento está no pó,
e são esmagados como a traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos, perecem para sempre, sem que disso se faça caso. Se lhes corta o fio da vida, morrem e não atingem sabedoria. Através da palavra, Jó discerniu que aquilo ali não poderia ser Deus que estava atormentando a vida dele. Lembra no capítulo 1 de Jó, que Satanás chegou diante de Deus? Deus perguntou: de onde que você vem? O diabo falou para ele: eu venho de rodear o mundo. Aí o diabo começou a perguntar a respeito de Jó, Você dá tudo para ele, por isso que está assim. Por isso que está tudo, ele está com a vida boa. Daí Deus: não, Jó, ele me ama porque ele me ama e pronto, acabou. Não é só por causa dos benefícios que ele tem. Aí, Satanás disse: então deixa eu tocar nele. Deus permitiu porque Jó era um homem íntegro. Por mais que ele teve esses devaneios da fé, por mais que ele amaldiçoou o seu dia, Jó ele continuava sendo fiel em Deus. Por isso que Deus permitiu que Satanás trocasse. E aqui, quando Satanás veio atormentar a vida dele, por mais que ele estava ali, angustiado, e não conseguiu discernir se era Deus ou se era o diabo, mas pela palavra de Deus, ele discerniu e conseguiu identificar que não poderia ser Deus que estava ali. Ou seja, então ele identificou que ele estava sofrendo um ataque espiritual do diabo e não confiou naquela presença que estava ali no ambiente. Aprenda a identificar quando você está sendo atacado por Satanás, através da palavra de Deus e através do discernimento de espírito, meu irmão. Jó não caiu nessa. E daí ele termina falando aqui, os homens nascem de manhã e à tarde são destruídos, perecem para sempre, sem que isso se faça caso. Se lhes corta o fio da vida, morrem e não atingem sabedoria. Ou seja, eu vou continuar confiando em Deus, porque se tem alguém que cortar o fio de vida, esse alguém é Deus. Então o Jó estava conectado em Deus. Jó, ele reposicionou a sua mente e o seu coração e deixou de murmurar e resolveu novamente acreditar em Deus, porque tinha pessoas ao redor dele que fez com que ele despertasse e abrisse a mente para que ele voltasse aonde que o Senhor tinha instituído a vida dele. Nós precisamos, mais do que nunca, arrancar as escamas dos nossos olhos. Lembra Paulo, quando era Saulo ainda, o apóstolo? Ele era Saulo e era um perseguidor da igreja, um homem estudado, um homem que executava bem o que fazia, em perseguir a igreja, um homem que tinha autoridade, que tinha coragem, só que ele estava perdido. Só que o que ele fazia não era a vontade de Deus, era a vontade dele próprio. Talvez, irmãos, nós somos bons naquilo que nós fazemos, mas de repente não estamos fazendo a vontade de Deus como se deveria. Peça para que o Senhor abra os teus olhos, para que as escamas caiam, e você continuará sendo bom, mas agora fazendo a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável, em nome de Jesus. O maior perseguidor da igreja se tornou no maior pregador do Evangelho no Novo Testamento. Quem mais levou a palavra de Deus para os gentios, para aqueles que não conheciam a Deus, foi Paulo. Não foi os discípulos, mas aquele que já executava bem o que fazia. Porém, faltava para ele um conhecimento da parte de Deus. E quando ele reconheceu quem era Deus na vida dele, aí, meu irmão, ele deslanchou e nada mais parava ele. Assim somos nós. Quando nós conhecemos e reconhecemos Deus na nossa vida, nada mais nos parará, em nome de Jesus. Para a gente terminar, 1 Tessalonicenses 5, abre lá. Lá no Novo Testamento, 1 Tessalonicenses capítulo 5. Primeira Tessalonicenses 5, eu vou ler a partir do versículo 16. Diz o seguinte: regozijai-vos sempre, ou seja, alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, com letra maiúscula, ou seja, não apague o Espírito Santo sobre a vida de vocês. Não desprezeis as profecias, julgais todas as coisas, retendo o que é bom, e abstenha-vos de toda forma de mal. Sabe o que Paulo deixa aqui para os Tessalonicenses? Estejam alegres, mesmo em meio dos tempos difíceis. Esteja, e sempre em oração, não parem de orar.
Em tudo dai graças a Deus, ou seja, mesmo com as notícias ruins, continue glorificando e dando graças a Deus, porque essa é a vontade de Deus. Não caia como Jó caiu no momento da sua vida e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Não amaldiçoe os dias em que você vive, porque você ainda está vivo. Glorifique a Deus, exalte a Deus, continue orando sem cessar, não despreze as profecias, ou seja, não fale que a palavra de Deus não vai te proteger, não deixa de lado as profecias. Se o Senhor disse, meu irmão, pela palavra, que no final Jesus venceu, então nós não podemos analisar a nossa vida pelo meio que nós vivemos, porque no final nós sabemos que o Senhor Jesus triunfou diante de toda sorte de mal, diante de todo demônio que se levantou. Então não meça a sua vida pelo meio, mas saiba que no final Cristo venceu em nome de Jesus. Ele morreu, fez o que tinha que ser feito, mas ressuscitou e nos tornou, santo através do sacrifício dele em nome de Jesus. Está entendendo? Ele subiu aos céus e a Bíblia diz que ele deixou dons aos homens. Ou seja, o que é dons que ele deixou aos homens? São ferramentas para que a gente passe pelo tempo difícil, pelo tempo da tribulação, e que nós não venhamos perecer, mas que nós venhamos manifestar vida e vida com abundância. Então nós não estamos desamparados. Pelo contrário, nós estamos guardados e protegidos pelas mãos do Senhor em nome de Jesus. Quem pode dar um glória a Deus? Se você pode, aplauda ao Senhor aí. Louvado seja o nome santo de Deus. Glória, glória, glória a Deus. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. O Senhor não desampara o seu povo. O Senhor não deixa de abençoar os teus. Por isso, meu irmão, se você estiver desanimado ou enfraquecido, se achegue mais ao Senhor. Se achegue mais à presença de Deus. O que o diabo quer é achar ovelhas dispersas por aí, mas nós ficamos com a palavra e com a verdade de Deus, que o Senhor nos guarda e nos livra dos ataques de Satanás, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos aí, declara e fala: Senhor, eu sei que eu sou guardado pelo Senhor, eu sei, Senhor Deus, que eu estou debaixo da tua proteção. Eu sei, Senhor Deus, que a minha fé, ela não diminuirá, porque eu estou em Ti, eu estou na Tua presença, eu estou nos Teus caminhos, eu estou debaixo das Tuas asas. O Senhor disse que muitas vezes o Senhor quis juntar os Teus filhos, assim como uma galinha junta os pintinhos. Eu quero ser juntado debaixo das Tuas asas nessa manhã, eu quero estar debaixo da Tua proteção em nome de Jesus. Nós somos amparados pelo Senhor, pela Tua presença. Coloque a sua mão em forma de receber, porque eu vou descer enquanto você pode ir orando. Só para mim ungir a sua mão aí no seu lugar mesmo. Você pode continuar orando. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Vem, Jesus. Que o Senhor guarde a nossa vida. Que o Senhor nos alimente nessa manhã do Teu poder, da Tua presença. Que o Senhor nos alimente com Teu Espírito Santo. Que o Senhor traga vida sobre a nossa vida. Que o Senhor nos restaure. Que o nosso coração esteja guardado pelas Tuas mãos. A nossa mente blindada pelo Teu poder. Que o Teu Espírito Santo cumpra as Tuas promessas sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Que nunca venha faltar da Tua graça, da Tua glória. Que nunca venha faltar da Tua presença. Nós abençoamos em nome de Jesus a nossa casa. Nós abençoamos em nome de Jesus os nossos. O Senhor disse que o Senhor procurou na terra aqueles que se colocavam na brecha do muro, mas não encontrou ninguém. Senhor Deus, nós nos colocamos nas brechas do muro, para que nada venha atingir a nossa casa. Nós nos colocamos como torre de vigia, como homens e mulheres preparados no Senhor, contra todo o ataque do inferno contra a nossa casa, em nome de Jesus.
em Ti, nas Tuas promessas. Cremos no Teu poder, na Tua unção. Cremos nas Tuas misericórdias, na Tua verdade, na Tua graça e na Tua glória. Você que pode, repita comigo, diga: Senhor Jesus, eu sei que o Teu sangue derramado na cruz me faz estar protegido pelo Teu poder. E eu sei que eu e minha casa estamos guardados pelo Senhor, em nome de Jesus. Se você pode, aplauda aí bem forte ao Senhor, dando glória a Deus. Aleluia. Amém. É momento de você permanecer com teu coração em Deus, firmado na verdade, e não deixar que a tormenta atinja a tua mente e o teu coração. Você vive por aquilo que sai da boca de Deus e não por aquilo que sai da televisão, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu ler uma passagem, eu vou te explicar algo a respeito desse olhinho. Deixa eu ler uma passagem. Fica em pé, mas é rapidinho. Êxodo, no capítulo 12, diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e colocarão em ambos as ombreiras e na verga da porta das casas que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as fessuras. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado nas mãos, comê-lo-eis à pressa. É Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, para quando eu ver o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Essa aqui foi as instruções que Deus deu para o povo antes de enviar a 10ª praga do Egito. A praga era para os filhos de Deus ou para o povo do Egito? O povo do Egito. Mas, mesmo sendo para o povo do Egito, a orientação de Deus... A orientação de Deus era para que as pessoas... Se tiver, pode parar a câmera.